se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do lobo-guará protetor. Em uma pequena cidade cercada por serras e florestas densas, a lua cheia iluminava as noites como um farol celestial. Contavam os mais antigos que, em noites assim, um lobo-guará surgia das sombras para proteger os moradores dos perigos invisíveis que rondavam a vila. Muitos diziam que era apenas uma lenda, uma história para assustar as crianças, mas alguns juravam ter visto seus olhos brilharem no escuro. Entre os curiosos, estava Tomás, um jovem que adorava explorar as matas próximas. Fascinado pelas histórias, ele sonhava em ver o lobo-guará de perto. Certa noite, ao ouvir o uivo distante, sentiu um arrepio na espinha. Parecia um chamado, um convite para se aventurar na floresta misteriosa. Ao seguir o som, Tomás notou que a vegetação se tornava cada vez mais densa e o caminho mais difícil. Mas ele não recuou. A lenda dizia que quem ouvisse o chamado do lobo-guará deveria seguir sem medo, pois só assim receberia sua proteção. Mesmo com o coração acelerado, Tomás avançou. Quando a lua atingiu seu ponto mais alto, ele chegou a uma clareira. Ali, um lobo-guará imponente observava. Não havia agressividade em seus olhos, apenas sabedoria e força. Tomás ficou paralisado, sem saber se deveria correr ou se aproximar. O lobo inclinou a cabeça, como se o estivesse analisando, e então desapareceu na escuridão. Naquela noite, Tomás retornou à cidade com uma sensação diferente. Algo dentro dele havia mudado, e ele sabia que aquilo era apenas o começo de uma jornada maior. Nos dias seguintes, estranhos acontecimentos começaram a perturbar a cidade. Animais domésticos desapareciam sem deixar rastros, e moradores relatavam ter visto sombras se movendo entre as árvores. O medo se espalhou como fogo, e muitos começaram a trancar suas portas antes do anoitecer. Tomás sabia que aquilo não era coincidência. Algo estava despertando na floresta, algo que o lobo-guará tentava proteger a cidade. Ele procurou de Cecília, uma anciã que conhecia todas as lendas da região. Ao ouvi-lo, ela acenou lentamente e disse: "O guardião da cidade não protege por acaso. Sempre que um mal se aproxima, ele surge para nos avisar." De Cecília contou a Tomás que, no passado, a cidade foi ameaçada por uma criatura que se alimentava do medo das pessoas. Ela se esconde na escuridão e só pode ser derrotada por quem tem coragem de enfrentá-la, explicou. Determinando ajudar sua cidade, Tomás decidiu buscar o lobo-guará novamente. Ele sabia que o guardião era a única esperança de proteger a todos daquele mal crescente. Mesmo sem saber exatamente o que enfrentaria, sua coragem crescia a cada passo rumo à floresta. Tomás chegou à clareira novamente, desta vez com o coração firme e os olhos atentos. Ao avistar o lobo-guará, ele não hesitou. Ajoelhou-se em respeito e disse: "Guardião, eu vim buscar sua ajuda. Minha cidade precisa de você." O lobo-guará deu alguns passos em sua direção, suas patas silenciosas na terra úmida. Seus olhos brilhavam como fogo sob a luz da lua. De repente, ele uivou, um som poderoso que ecoou pelas montanhas. Logo, Tomás sentiu um vínculo se formar entre ele e o lobo. De alguma forma, eles estavam conectados. Com um gesto suave, o lobo-guará se aproximou e roçou o focinho na mão do jovem. Tomás entendeu que havia sido escolhido para ser o mensageiro do guardião. O mal que ronda sua cidade se alimenta do medo, ouviu uma voz em sua mente, como se o próprio lobo-guará falasse. A coragem é a única arma que pode detê-lo. Com uma nova missão, Tomás retornou à cidade, decidido a espalhar a mensagem de esperança e coragem entre seus vizinhos. Quando a lua cheia apareceu novamente, a ameaça invisível revelou sua forma. Sombras sinistras deslizavam pelas ruas, buscando devorar o medo dos moradores. Mas desta vez, Tomás estava pronto. Guiado pelo lobo-guará, ele convocou os moradores para acenderem tochas e se reunirem na praça central. "Não tenham medo", clamou. "O guardião está conosco. Se enfrentarmos juntos, venceremos." As sombras hesitaram diante da luz das tochas. Com cada chama que se acendia, o poder da escuridão enfraquecia. Quando o lobo-guará surgiu ao lado de Tomás, um uivo poderoso afastou as trevas.
As sombras desapareceram como fumaça ao vento, e a cidade foi salva. O lobo-guará, com o último olhar para Tomás, desapareceu novamente na floresta. Os dias de medo ficaram para trás, mas a lenda do lobo-guará protetor ganhou ainda mais força. As crianças cresciam ouvindo a história de Tomás e do guardião que salvou a cidade. Tomás, agora mais velho, tornou-se um contador de histórias. Sempre que falava sobre o lobo-guará, seus olhos brilhavam de emoção. Ele sabia que o guardião continuava por perto, protegendo a cidade nas sombras. Coragem é a chave para enfrentar qualquer escuridão, dizia ele. Enquanto acreditarmos no guardião e na luz que carregamos, nunca seremos derrotados. A cidade prosperou, e a memória do lobo-guará viveu em cada coração. Afinal, ele não era apenas uma lenda, mas o símbolo de que a luz sempre vencerá as trevas quando temos coragem para acendê-la.